Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre insegurança. E nós recebemos aqui em nosso estúdio o Evandro de Souza Aranha, que é psicólogo. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado. Mais uma vez um grande prazer, uma honra estar aqui para a gente abordar sempre os temas atuais que esse programa sempre tem trazido, ajudando a comunidade. Evandro, a primeira pergunta é: o que leva uma pessoa a ser insegura? Marco, são vários os aspectos que levam uma pessoa a ser insegura. A gente pode começar a elencar desde a questão da criação dessa pessoa, né? Às vezes pais superprotetores que nunca permitiram, às vezes, a pessoa a avançar, a ser arrojado, sempre procuraram ali ah, proteger de alguma forma, até mesmo questões traumáticas. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um sequestro, que passou por uma adversidade muito grande, ela tende, de uma certa forma, a ser mais insegura. Aquela questão, gato escaldado tem medo de água fria. Então, isso significa que não necessariamente ele vai apostar para ver se a água está quente ou está fria, mas uma vez que ele levou aquele choque, então isso às vezes vai alimentando essa insegurança, vai gerando e alimentando essa insegurança. E como que a insegurança ela é vista do ponto psicológico? A insegurança ela é vista como um grilhão, digamos assim. É algo que psicologicamente trava a pessoa. Isso em todas as esferas da vida. Na questão de relacionamentos, na questão profissional. Então imagine você uma pessoa insegura quanto à qualidade dos seus serviços. Ela sempre fala assim, puxa vida, mas será que eu vou ser mandado embora? Será que estão gostando do que eu estou fazendo? Então ela acaba buscando a aprovação do outro, ela acaba sempre extrapolando, isso vai afetando a saúde da pessoa de diversas formas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, das doenças psicossomáticas, que seriam as questões emocionais que refletem, de certa forma, no corpo, é muito comum encontrar em pessoas inseguras uma série de doenças deflagradas, né, ou ampliadas devido às questões emocionais. Você falou da criação, que às vezes a insegurança ela vem por causa da forma como a pessoa foi criada. Mas também pode ser um fator genético? Não creio. Eu acho que algumas pessoas, no seu gênio, na forma de estar, possa ter uma propensão um pouco maior. Assim como há pessoas que são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, certamente há pessoas que têm um pouco mais de segurança, um pouco mais na questão de encarar os desafios, tem um pouco mais essa questão, e outras que são um pouco mais introvertidas na questão de encarar os mesmos desafios. É importante ressaltar, Michael, que às vezes as pessoas estão se perguntando, puxa, mas o que fazer então? Medo, a questão do medo e a insegurança é ligada à questão do medo, né? Medo disso, medo daquilo. Todo ser humano tem medo. O que diferencia um do outro é justamente a importância, o grau de importância que nós damos a esses medos e a questão da decisão de enfrentá-los. Toda vez que você enfrenta um medo, que você vai à frente, você percebe que ele é menor do que você imaginava, ou até mesmo inexistente. Então, aí é essa questão, quando você pergunta das questões genéticas. Ter uma propensão a não significa desenvolver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dentro da sua genética um histórico de diabetes, por exemplo, de hipertensão, não significa que ele vai desenvolver a doença. Significa que ele é uma oportunidade que a vida dá dele mudar hábitos, dele mudar a forma com que ele vê e enfrenta a sua própria vida, a sua existência perante o mundo que, entre aspas, o brindou com este aviso. Na parte de insegurança é a mesma coisa. Muitas pessoas que passaram por adversidades, nós temos visto aí no mundo muitas guerras. Atualmente nós temos aí 3, 4 guerras que estão por aí. Essas pessoas passam pelo inferno, por diversas adversidades.
mas a forma que cada um vai encarar isso é individual. Mas, Evandro, tem uma idade no desenvolvimento que é primordial para determinar se a pessoa vai ser um adulto seguro ou inseguro? Não. Tem uma questão que é assim, o adulto, né, assim, vamos voltar lá na questão da formação, né? Então, quando você está se formando, né, você como criança, você como adolescente, você como jovem, você como adulto e você como pessoa idosa. Em cada etapa há os seus desafios. Quando se é criança, a gente tem uma visão do mundo muito mais simplista. Quando você já tem, sei lá, seus 40, 50 anos, os seus medos são muito diferentes. Então, na verdade, Marco, cada momento da vida a gente enfrenta medos, inseguranças diferentes. Então, imagina só você, um adolescente que está entrando no mercado de trabalho. Os medos deles são justamente dessa questão do salarial, de aceitação, de realização, de se o chefe está satisfeito com o trabalho. Uma pessoa que está entrando dentro de um relacionamento afetivo, por exemplo, e aí em diversas etapas. Se é uma pessoa que é o primeiro relacionamento, né, a pessoa falou, puxa, meu primeiro amor, né, a minha primeira namorada, meu primeiro namorado, meu primeiro marido, é um medo, é uma insegurança. Os desafios são uns. Numa pessoa que já é divorciada, ou que já foi noiva, ou que já, né? Os desafios são outros, os medos são outros, os questionamentos são outros. Então, assim, em cada etapa, em cada faixa etária da vida, as pessoas enfrentam essas questões, né? Mas, assim, algo importante. Todos nós, por todo momento da nossa existência, vamos enfrentar situações de insegurança e que nos trazem medo. Aí o tempo que essa insegurança vai permanecer na pessoa diante de outros desafios varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa e varia da forma com que essa pessoa ela está disposta a enfrentar ou não. Todos nós, não existe super-herói, né? Só nos quadrinhos. Existem pessoas normais. E como pessoas normais, nós precisamos aprender, nos desenvolver dentro desses desafios. Existe uma forma de quebrar esse ciclo de insegurança? Essa é uma boa pergunta, existe. A única forma, ou a forma mais eficaz, é primeiro você fazendo a diferença. Uma coisa é o medo e a outra coisa já seria a parte patológica, a parte doentia. Então, por exemplo, aqui no estúdio, se tiver um animal selvagem, por exemplo, ou um animal peçonhento, uma cobra, um escorpião, por instinto de preservação, é natural que eu tenha medo e corra, né? Fala, ó, tem um animal peçonhento, uma cobra e tal. Isso é instinto de preservação. Isso faz parte do ser humano. Por outro lado, se não tiver nenhum animal peçonhento, nada que me ameace, e a simples lembrança ou a simples citação me faz perder a estribeira, me faz ficar abalado, aí tem algo errado. Então eu preciso perceber qual a diferença de um, qual a diferença de outro. Às vezes o pessoal em casa pode estar falando, puxa, mas eu tenho um amigo ou conheço alguém que o fato de citar, por exemplo, um cachorro, citar um gato, citar tal, a pessoa fica pálida, a pessoa fica tremendo. Isso já saiu do grau de normalidade. É diferente da pessoa que um cachorro ataca. Aí é natural a pessoa, logicamente, se esquivar, né? Ela sair correndo. Então, feita essa diferença entre o que é real daquilo que é uma questão, né, de um transtorno, por exemplo, a melhor forma de você vencer, você triunfar sobre essa questão da insegurança é enfrentando. E nesse enfrentamento há um crescimento muito grande. E esse crescimento pessoal que as pessoas passam
por essa etapa, é sempre muito enriquecedor. Então, se no trabalho você fala assim, puxa vida, eu não sei se dou tal ideia, a pergunta é, e aí é importante nós aprendermos a fazer a boa pergunta, porque dentro dela você encontra 50% da resposta, ou até toda ela. Isso é uma citação do Talmud. Então, se você sabe fazer a boa pergunta, que é, o que eu posso aprender com esse desafio? Ou melhor, qual a pior coisa que pode me acontecer? Se eu conseguir entender e resistir à angústia disso, vai e faça. Se não, não inventa moda. Se eu não conseguir conviver com a angústia disso, não inventa moda. Mas caso eu diga para mim mesmo, olha... É sempre tentar superar, né? É sempre tentar superar. Esse é o grande pulo do gato. Não existe ser humano que não passe por medo, que não passe por uma insegurança, pela dúvida. Só que a forma de você lidar com ela, superando, vai te fazer uma pessoa melhor. E se esquivando, vai te dar uma sensação de derrota. Evandro, a gente volta daqui a pouquinho com esse assunto, Ok. aqui no Ponto de Vista, que hoje fala sobre insegurança. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista falando sobre insegurança, recebendo aqui o Evandro Souza Aranha, que é psicólogo. Evandro, a gente vinha falando sobre as pessoas superarem as dificuldades. Como que a pessoa deve agir, por exemplo, numa mudança de emprego? Pois é. Ou numa oportunidade nova, né? Às vezes a pessoa está trabalhando e aparece a oportunidade nova. Isso. É interessante porque isso gera nas pessoas um medo muito grande, né? Às vezes a pessoa, ela recebe, por exemplo, uma vaga ou alguém indica, olha, tem um novo desafio. Às vezes, frente a esses novos desafios, muitas pessoas travam, porque elas falam, puxa, mas eu não conheço o ambiente. Tem uma série de perguntas que começam a surgir na cabeça das pessoas. E essa série de perguntas que vão surgindo na cabeça das pessoas, eu costumo dizer assim, eu dou a dica assim, fecha o leque, foca naquilo que você realmente quer. Ninguém vai conseguir responder todas as suas perguntas. Então, não queira resposta para todas elas, mas se apegue nas que são fundamentais. Como, por exemplo, na questão do novo emprego, vai ser bom para mim? Vou receber o que é justo, o que é honesto? Eu vou poder desenvolver, vou poder mostrar as minhas capacidades, as minhas potencialidades? Eu vou ter um plano de carreira? E antes de saber até o plano de carreira da empresa, é importante saber o seu próprio. O que eu quero com esse desafio? Aonde eu quero realmente chegar? Quando a gente inicia uma carreira, Marco, é importantíssimo a gente ter pelo menos uma noção das coisas que eu quero fazer na vida. Porque até mesmo da questão financeira. Porque senão a pessoa é um eterno insatisfeito. As relações de trabalho, eu costumo dizer, devem ser relações de paixão. E as relações com as pessoas, uma relação de amor. Qual a diferença? A paixão é uma coisa que acaba. Uma hora a gente se aposenta, uma hora a gente busca uma outra formação. Então, de repente, você é formado numa área, você trabalha, sei lá, 20 anos naquilo, de repente você fala, puxa, eu vou fazer uma outra faculdade.
eu descobri uma outra oportunidade, eu tenho uma oportunidade de mudar de carreira. Isso precisa de planejamento. Então, é importante você responder as perguntas relevantes. As pessoas se perdem muito porque elas abrem demasiadamente o leque. O que é abrir demasiadamente o leque? São perguntas que, às vezes, naquele contexto, não tem muita importância. Por exemplo, puxa, será que... Será que eu vou fazer amizade fácil? Será que eu vou fazer amizade fácil? Será que eu vou encontrar uma mina bonita lá? Né? Puxa, então aí você tem que se inscrever não num site de empregos, não de relacionamentos, né? Fazer amizade fácil, puxa vida, depende muito dos seus objetivos. Todo lugar apresenta os seus desafios, mas também apresenta as suas oportunidades. É por isso que quando você foca, fecha o leque, a vida fica mais fácil. Mas como seria esse fechar o leque? É justamente eliminar as perguntas desimportantes. Como, por exemplo, puxa, será que eu vou me dar bem com as pessoas? Ao invés de você perguntar, será que as pessoas vão ser generosas comigo? É assim, como que eu vou entrar nessa empresa? Vendo o outro como meu opositor, né, meu oponente, ou vendo o outro como meu aliado? Principalmente em cargos de chefia, em que você, por exemplo, o diretor saiu, você é o novo diretor. Geralmente, óbvio, tem os partidários o diretor antigo que saiu, né? Como também tem aqueles que não gostavam daquele diretor. Enfim, como você entra é o que vai determinar o seu sucesso ou não. Acho que era Machado de Assis que dizia que tudo é aliado do homem que sabe querer o que quer. Vou repetir porque eu dei uma engasgada. Tudo é aliado do homem que sabe o que quer, digamos assim. Mas então, sabe querer. Às vezes não acontece, por exemplo, a pessoa ela quer muito mudar de cidade e ela acha que ela tem que conseguir um emprego naquela cidade. Esse desejo exacerbado não pode aumentar a insegurança? Aumenta a ansiedade, aumenta a insegurança, aumenta a gastrite, aumenta os problemas, aumenta um monte de coisa. Michael, a vida ela é generosa para quem está aberto para viver. Se você é hermeticamente fechado a novas experiências, não tem como certas coisas darem certo na sua vida. Tem pessoas que acham que o mundo delas é só de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Daí você fala, puxa, uma pessoa rotineira. Às vezes ela tem medo de fazer algo diferente. A gente vê isso, às vezes você pergunta, puxa, você gosta de tal coisa? Você gosta de berinjela? Não, não gosto. Já experimentou? Não, nunca experimentei. Mas eu não gosto. E como você sabe que não gosta se nunca experimentou? Né? Seria se abrir para o novo, então? Se abrir para o novo, para novas experiências. É lógico que há coisas que são berrantes, né? Por exemplo, droga. Não precisa experimentar droga para saber que é ruim, o próprio nome já diz. Mas nesse caso, por exemplo, de comida, de emprego, de voluntariado, né? De sair com uma pessoa, puxa, não sei se a pessoa é legal para sair, experimenta, né? Arrisque-se mais. Já entrando nesse tema, Evandro, puxando para a minha próxima pergunta, e nos relacionamentos, como que a pessoa deve agir diante do novo, para não ter insegurança e não comprometer o que ainda nem começou direito? Pois é. Você fez uma pergunta importante e a gente vê hoje as pessoas realmente muito reticentes nas questões dos relacionamentos. Por quê? Geralmente elas trazem para o relacionamento novo muitas das neuroses do relacionamento anterior. E falam, puxa, mas... E às vezes levam até para o primeiro encontro. Olha, a minha ex era assim, a minha ex era assado. Bom, se é ex, já é porque não era muito legal, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E você já está levando para dentro de um novo contexto uma coisa lá do passado. O que acaba dificultando o relacionamento e pesando. Tanto que a pessoa, de repente, em determinado momento, diz, puxa, eu saí com uma pessoa que só falou da ex ou do ex. Outras pessoas já têm medo. Falam assim, puxa, mas olha, eu já tentei, já num relacionamento assim, a menina era assado, ou eu tenho o dedo... Dedo podre. Dedo podre, exatamente. Parece que não dá certo. Se você entrar com essa energia dentro de um relacionamento, tenha certeza que não vai dar certo.
Em qualquer negócio que você faça, o otimismo ele é fundamental. Não o otimismo daquela coisa, tudo lindo, maravilhoso, mas os pés no chão, que é o quê? Eu estou desarmado para poder receber o que de melhor o mundo tem para me oferecer. Nos relacionamentos é isso. O que esse relacionamento tem de bom? Relacionamentos que começam com uma boa amizade, que começam com respeito, verdade e sinceridade, geralmente dão certo, né? Lógico, tem que ter química, tem que ter uma interação legal. Mas de uma forma geral, se você começa um relacionamento bem, desarmado, respeitando o outro, o limite do outro, os seus próprios limites, e sabendo que não existe relacionamento perfeito. O que existe é um relacionamento. Quem faz o relacionamento ficar bom? A boa vontade das pessoas que estão no relacionamento. Ô Evandro, a insegurança leva ao ciúme ou é o contrário? Olha, aí é uma coisa leva a outra, mas a insegurança, de uma forma geral, leva sim ao ciúme. Ela vem primeiro. Na minha opinião, sim. Por quê? Quando a pessoa não é segura consigo mesma, ela manda a fatura para o outro pagar. Então, ela está sempre dizendo, puxa vida, mas a minha namorada está 5 minutos atrasada. E ele não leva em consideração o trânsito, por exemplo. Então, o que passa na cabeça da pessoa ciumenta? Ela fala assim, puxa, será que ela está com outro? Será que ela gosta de outro? Será que ela perdeu o interesse? A namorada está conversando com um amigo. Falou, mas o que esse cara está querendo com a minha namorada? E por que ela está dando bola para ele? Aí já vira uma coisa doentia. A maior parte das pessoas ciumentas, o que acontece? A preservação, né? Você preservar, a prudência, querer o bem do outro é uma coisa. O ciúme já é uma outra vertente, que é, como eu não confio em mim mesmo, não aposto as fichas na minha própria pessoa, então, e também não admito isso de jeito nenhum, eu jogo a responsabilidade para outra pessoa. Tanto que o ciumento sempre diz, você me causou esse ciúme. A insegurança, então, aí que tá. A insegurança que leva aos ciúmes é uma forma de egoísmo? É uma forma de egoísmo, porque a pessoa olha só para o seu umbigo. É uma questão de posse. Meu relacionamento, minha casa, meu carro, minha namorada, minha noiva, minha esposa, meu filho. Meu. Pessoas assim não vão para frente na vida. Pessoas assim fazem da vida dos outros um inferno. Pessoas egoístas é como um câncer na sociedade, porque elas empobrecem de diversas formas e empobrecem o outro também, porque elas vão sugando a boa energia do outro, vão magoando, vão humilhando. E às vezes é até difícil, em alguns casos, se desvencilhar dessas pessoas, tanto pela opressão, quanto pelo sentimento de culpa que essas pessoas colocam no outro e que fazem realmente a vida do outro ficar um inferno. E tem como, retornando à pergunta da insegurança, esse egoísmo, é possível você quebrar ele em algum momento, sem ajuda especializada por você mesmo ou não? É muito difícil, Michael. Tanto que o que nós dizemos é assim, em qualquer dificuldade que você tenha na vida, faz parte você desejar quebrar esse ciclo que está fazendo a sua vida ficar ruim. Para isso você tem que pedir ajuda. A pessoa, se por um lado o egoísta vai à bancarrota, ele empobrece, a pessoa humilde, ela enriquece. E o que é a humildade? A humildade é olhar para todos os lados e principalmente para si mesmo e reconhecer qual é a tua limitação. Às vezes tem coisas que eu não vou conseguir sozinho, então eu vou precisar de um profissional para me ajudar. Tem situações no meu casamento, no meu namoro, no meu noivado, no meu trabalho, com o meu vizinho, que eu não vou conseguir resolver sozinho. Então eu vou precisar realmente recorrer a alguém que me ajude. Seja um amigo, um sacerdote, um padre, um psicólogo, uma ajuda especializada, um médico, enfim. É importantíssimo, é um gesto de humildade recorrer à ajuda. Tá joia. Ponto de Vista volta já falando sobre insegurança.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o ponto de vista falando sobre insegurança. Evandro, a gente vinha falando sobre insegurança no trabalho e em relacionamento. A insegurança não é maior entre homem ou entre mulher? Marco, hoje, por questões culturais, parece que é maior no público feminino. Porém, sinceramente, eu acredito que é igual para os dois. Como a gente falou, a insegurança, o medo, essas coisas, é do gênero humano, né? Todo ser humano tem esses questionamentos, tem esses medos. Então, assim, algumas patologias, o público feminino, por questões hormonais, culturais, tal, são mais afetados, como, por exemplo, a depressão, né? Isso a gente vê que 3 vezes mais mulheres são afetadas pela depressão, né? Hoje, devido às questões até do mercado de trabalho, as mulheres têm um grau de ansiedade maior. As faixas etárias, né, que também, em determinado momento e sob determinada ótica, são, por exemplo, mercado de trabalho. Pessoas por volta dos seus 40 e alguma coisa, 45, 46, 47 anos, por diversas questões, inclusive as culturais, elas são mais ansiosas, elas ficam mais inseguras para perder o emprego. O que é uma pena, porque a pessoa mais experiente, ela também tem capacidade de ensinar mais, né? As empresas inteligentes buscam contratar os cabelinhos brancos. Por quê? Porque já passaram muita coisa na vida. A força jovem, a questão da inteligência do jovem é fundamental. É a nova geração, mas ainda está sendo formada. A pessoa mais experiente, ela tem um crivo da vida que, se ela tivesse um autoconhecimento, se ela se valorizasse, esses índices de ansiedade e aí vai, de patologias até que são oriundas disso daí, diminuiriam. A gente pode dizer que no mundo atual aumentou a insegurança? Muito, muito. Em todas as áreas. E os principais fatores? Os principais fatores, as pessoas andam muito frias, elas andam muito egoístas, focadas em si mesmos. Isso esfria os relacionamentos. Mas o que é que levou a esse egoísmo? Olha, é interessante, essa pergunta é um pouco complexa, mas eu vou tentar responder de uma forma resumida. Marco, você já percebeu que hoje você está do meu lado, você me faz uma pergunta e eu te mando por mensagem. Ao invés de... Antigamente as pessoas ligavam umas para as outras, elas quebravam a barreira, essa barreira que tem da superficialidade. As pessoas sentavam nas calçadas e conversavam. As pessoas sentavam na mesa em família e discutiam os problemas. Hoje as pessoas correm nos problemas porque elas dizem, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar impostos, tenho que pagar contas, né? Parece que o respeito, o amor próprio, o amor pelo próximo esfriou. Também as questões aumentaram muito por causa das questões de insegurança, mesmo por causa de assaltos, roubos. Então as pessoas acabaram se trancando mais em casa e ficaram reféns da sua própria existência. Porque elas falam assim, não, mas tal hora não é uma hora boa, porque vai que, né, eu posso ser assaltado e tal. E o interessante é que algumas pesquisas apontam que os assaltos não acontecem muito
não necessariamente só à noite. Às vezes acontece mais de manhã, quando as pessoas elas estão mais estão saindo relaxadas, então elas percebem menos certas coisas, e é onde os meliantes se aproveitam para cometer os crimes. Nas questões profissionais também, as pessoas nunca estão satisfeitas com o que fazem, elas sempre estão reclamando com o que ganham, né? E aí a pergunta é, por quê? Porque surge uma série de brinquedos novos e que as pessoas se veem, elas acham que esses brinquedos são fundamentais para a própria existência. Então a pessoa tem que ter o aparelho, o tablet, o smartphone, isso, aquilo, aquele outro, de última geração. Só que amanhã já é a outra geração, daqui 2 semanas já são produtos novos. Então elas entram num turbilhão e vão deixando as coisas importantes de lado para se apegarem nas coisas que vão gerar insegurança, como, por exemplo, as coisas supérfluas, as coisas bobas da vida, que estão longe do fator humano. Evandro, e para a pessoa que ela é insegura, tanto no trabalho, relacionamento, quanto em relação à vida, medo de assalto, que atitudes ela deve tomar, além de buscar ajuda, para ter mais confiança? É fazer por exemplo, uma das coisas que eu acho e que me ajudam, inclusive, além de arriscar-se, buscar, né, uma ajuda, voluntariado, conhecer o outro, ser útil. Se tem um remédio para a vida, é a alegria, a fé e ser útil. Pessoas que aprendem a rir de si mesmos são pessoas que dão certo na vida, porque elas são menos críticas. Às vezes a pessoa é crítica com detalhes. Pra quê? Né? Não tem importância nenhuma. Certos detalhes não têm tanta importância. Né? Pessoas que têm fé, seja qual for, que buscam na questão da espiritualidade, não a resposta ou solução para tudo de forma mágica, mas de forma racional, dentro de uma esfera saudável. Essas pessoas, inclusive, vivem mais. E pessoas que são gratas e se tornam pessoas úteis através de voluntariado, através de ajudar o próximo. Essas pessoas vencem, porque daí elas rompem a barreira do virtual. Eu ouvi dizer que tal lugar é perigoso. Bom, vá naquele lugar de vulnerabilidade e dificilmente, quando você estende a mão, dá sorriso para uma pessoa, ela não vai também retribuir isso. Então, quando nós fazemos isso, a vida acaba ficando melhor para todo mundo. E, Evandro, aquela pessoa que convive com uma outra que é insegura, que é ansiosa e que acaba se tornando tóxica, qual que é a atitude que ela tem que ter? Primeiro, de paciência, né? É complicado, depende do grau de relacionamento que você tem com essa pessoa. Se é no trabalho, por exemplo, às vezes há a possibilidade de manter um certo distanciamento. Mas às vezes é seu filho, às vezes é seu pai, às vezes é sua esposa. Aí é mais complicado. Aí recorra às coisas boas da vida. A maior delas, o amor. Amar não significa aceitar tudo, mas significa fazer aquilo que é possível pela pessoa. Mesmo que seja puxar a orelha, orientar, e mesmo que seja deixá-la. Que seja por um gesto de amor, por um gesto de altruísmo. Então, assim, não é fácil, porque requer uma série de posturas, entre elas a questão da decisão. A decisão, inclusive, sua de ser feliz. E às vezes não é possível com aquela pessoa. Não porque aquela pessoa é ruim e tal, mas às vezes o estilo, a forma daquela pessoa estar no mundo. A sintonia está diferente. A sintonia está muito diferente. A gente vê isso, infelizmente, às vezes nos relacionamentos e tal. Então, às vezes, não é possível. Então, a melhor forma de ajudar é não complicar a vida da pessoa e não estragar a sua. Já ajuda bastante. Evandro, muito obrigado por ter vindo. Se quiser deixar algum recado final. Queria agradecer muito pelo convite. Eu acho que esse tema
A TV Câmara tem sempre, nesse programa aqui no Ponto de Vista, temas inteligentes. Queria parabenizar a toda a equipe e deixar um conselho. Arrisque-se, procure ajuda. Existem 3 grandes estados na vida. A arrogância, que é olhar para o céu achando que é o espelho, você acha que você é Deus. A humilhação, que é olhar para o seu próprio umbigo e só reclamar. E a humildade, que é olhar para todos os lados. As pessoas que são humildes, elas se destacam em qualquer área da vida e modificam tudo no mundo, porque elas olham para todos os lados, começando a olhar para si mesmo, não com pena, ou reclamando, ou com arrogância, mas na mudança, na vontade de mudar e deixar um legado nesse mundo. Então esse é meu recado. Deixe um legado nesse mundo. Seja humilde. Olhe para você, reconheça o que você é, valorize e utilize isso como instrumento, como ferramenta. A vida melhora bastante, garanto. Evandro, obrigado novamente. Eu que agradeço, Michael. Esse foi o Ponto de Vista, que hoje falou sobre insegurança com o psicólogo Evandro Souza Aranha. Até a próxima.